Olá, turma. Eu sou a professora Angélica e hoje a nossa aula de redação é sobre o texto dissertativo expositivo, certo? Então prestem bastante atenção, né? Então, o que que seria o texto dissertativo expositivo, né? Ele tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Aqui, pessoal, o texto dissertativo expositivo, ele não tem a necessidade de convencer o leitor, certo? Aqui o objetivo é apenas expor conhecimentos, né, ou ideias, ponto de vista sobre um determinado assunto, ok? Então, o texto dissertativo expositivo, o principal objetivo é informar. Aqui nós teremos algumas características relacionadas a essa tipologia, ok? Então, nós já vimos que tem o intuito de informar e esclarecer, certo? Dentro desse texto, a linguagem, pessoal, ela deve ser clara e objetiva, né? Então, ela tem que ser de fácil compreensão pelas pessoas, tem que apresentar muita informação sobre um determinado assunto, né? Por exemplo, se eu estivesse falando aí sobre a pandemia, então eu teria que colocar diversas informações referentes a esse assunto, para que o leitor ele compreenda aí tudo referente que está relacionado a esse tema. Especificar conceitos e definições, realizar descrições de características, recorrer a enumerações, comparações, mostrar exemplos dos assuntos abordados, né? Então, assim, tudo que diz respeito ao assunto e ao tema, eu tenho que esclarecer de uma forma que o leitor ele compreenda tudo que está relacionado àquele assunto, certo? Então, o texto dissertativo expositivo, o principal objetivo é informar e esclarecer o leitor sobre um determinado assunto, né? Então, aqui o objetivo é centrado no locutor, ou seja, quem que é o locutor do texto, né, pessoal? O locutor do texto é o emissor, ou seja, aquele que emite, que esclarece, que explana sobre determinado assunto, ok? E aqui nós teremos alguns recursos linguísticos. Que recursos linguísticos são esses, né? São recursos que eu posso estar utilizando dentro do meu texto, seja um conceito, seja uma definição, seja uma descrição, uma comparação, uma informação ou uma enumeração. O conceito aí, né? Eu vou colocar, por exemplo, expor um conceito relacionado ao tema. Eu vou colocar aí alguma explicação, né, sobre o tema. Eu vou colocar alguma análise, né, dentro do meu texto, né, que diz respeito aí à descrição. Eu posso colocar aí uma relação de comparação entre dois conceitos diferentes. Eu posso estar colocando aí vários conhecimentos, né, pesquisando, colocando algumas pesquisas relacionadas àquele assunto dentro do texto. E eu posso também estar colocando aí diferentes ordens, né, de especificação, por exemplo, relacionado ao tema, ok? Então, o texto dissertativo expositivo, pessoal, ele se divide em dois tipos. Ele tem o expositivo argumentativo, né? O que é o expositivo argumentativo, né? Além de apresentar informações, o emissor, que no caso sou eu quem estou escrevendo o texto, eu também vou focar em argumentos, né? Que convençam o leitor sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Ok? Então, dentro desse texto, eu posso estar recorrendo aí a autores, a pesquisas, a teorias que estão relacionadas, né, àquele assunto. Para quê, né? Para que eu defenda esse ponto de vista, para que eu defenda essa opinião, né, dentro do meu texto. E nós temos ainda o texto expositivo informativo, que no caso aí, pessoal, o único objetivo, né, é transmitir informações. Então, eu tenho que ser neutro, né, dentro desse texto. Então, eu não posso defender um ponto de vista, eu não posso dar minha opinião. Eu apenas vou esclarecer, né, colocar aí várias informações relacionadas àquele meu tema, ok? Então, eu posso recorrer aí a gráficos, né? Eu posso recorrer a fontes de pesquisa, por exemplo, aí dados, né? Características relacionadas ao tema, o problema relacionado àquele assunto, e eu posso recorrer aí a autores, a fontes diferentes de pesquisa, a cientistas, a citações, né? Tudo que diz respeito ao meu tema. Então, vamos recapitular. Expositivo, argumentativo, além de esclarecer, né, de trazer informações, também eu dou minha opinião. E já o expositivo informativo, eu apenas coloco os conhecimentos relacionados àquele assunto, certo, galera?
Aqui nós teremos alguns exemplos básicos de textos expositivos, né? Então, o texto expositivo, um exemplo dele seria o dicionário. Por que o dicionário? O dicionário, pessoal, quando nós procuramos um dicionário, o intuito que nós iremos buscá-lo é de nos informar, né? Porque o dicionário ele traz várias palavras e vários conceitos, significados daquela palavra, né? Então, ali está expondo o conhecimento. Então, é um exemplo básico de texto expositivo. Uma enciclopédia, né? O que seria essa enciclopédia? As enciclopédias são aqueles livros grandes, né, que a gente encontra nas bibliotecas, que tem várias informações relacionadas a um assunto. Então, nós temos enciclopédias de medicina, enciclopédias de direito, enciclopédias aí de literatura, né, diferentes temas. Uma entrevista também, pessoal, é um exemplo de texto expositivo, né? Porque a entrevista, quando a gente vê uma entrevista, por exemplo, de um cantor, de um artista que a gente gosta, a gente tem o intuito de conhecer mais sobre aquela pessoa, né? E os livros também, pessoal, os livros, por exemplo, os livros didáticos que nós utilizamos no dia a dia, né? Ele tem o intuito aí de expor conhecimentos, porque quando nós buscamos ou estudamos um determinado assunto no livro didático, né? A gente está se informando, né? A gente está tendo aí conhecimento. E aqui nós temos um exemplo de uma entrevista de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector? É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu supondo que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis. E peito em latim é um nome que quando escrevi meu primeiro livro, né, Sérgio Millier, eu era completamente desconhecida, é claro. E diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente o pseudônimo, não era, né, o seu nome, né? No caso era o nome dela mesma. O que é esse pseudônimo, né, galera? Pseudônimo é quando uma pessoa escreve um texto, mas ela não coloca o nome verdadeiro, então ela coloca outro nome, ok? E aqui nós temos um exemplozinho, né, colocando, recapitulando o texto dissertativo expositivo explicativo, né? Que expõe, que explica, que no caso aí pode ser os capítulos de livro didático, os verbos dicionários, as enciclopédias, como nós já havíamos visto. E o texto dissertativo argumentativo, que além de expor informações, também coloca o ponto de vista. No caso aí nós temos editorial, artigo, crítica, monografia e a tese. Então aqui, pessoal, nós ficamos, né, por aqui na nossa aula. Ok? Concluímos aqui a nossa aula e na próxima nós daremos continuidade a esse assunto, certo? Então, muitíssimo obrigada e até a nossa próxima aula.